Bom, então nós vamos iniciar a nossa aula de instituições de direito público privado, dando continuidade à temática que nós começamos na aula anterior, onde falamos um pouco do direito privado e fizemos uma introdução do direito civil, certo? E aí nós começamos a falar um pouco do direito civil. Falamos dos ramos do direito privado e destacamos um pouco aqui do direito civil e começamos a tratar do direito civil. Então, a nossa aula de hoje é basicamente o começo dessa parte do direito civil. Penso que a gente vá até a próxima aula também. Vou conversar com a professora Edla para me ceder a próxima aula, já que nós estamos compartilhando, e aí a gente, para dar continuidade ao conteúdo de direito civil, que é um conteúdo um pouquinho extenso. Tá? Mas essa norma é básica para todas as carreiras, toda a nossa vida individual, pessoal, e também na nossa vida profissional. É o conhecimento de um dos maiores ramos do direito, se não for o primeiro que deu origem a tantos outros, né? Se bem que ele tem assim uma predominância das normas do direito privado, né? Mas a gente também já insere hoje muita norma de direito público no direito civil. Então vamos começar a entender um pouco aqui do que vem a ser o direito civil. Na aula passada a gente parou um pouco nos ramos do direito civil, nos ramos do direito, e naquela divisão entre direito natural e direito positivo, nós destacamos alguns ramos do direito. E a nossa disciplina se trata de instituições de direito público e privado, e nós temos essa divisão. E falei também um pouco do direito misto, né? Que é aquele direito onde você tem aí a incidência de normas de direito público, direito privado, e o que uma nomenclatura mais atual pode denominar de direito difuso. Eu trouxe essa tabela só para ilustrar, para a gente ver que aqui nós temos o direito positivo, que é o direito que está escrito nas codificações, assim também como o direito, os costumes, né, que venham a se tornar normas escritas, regras escritas, e nós temos aqui uma coluna onde a gente destaca direitos públicos, privados e uma parte de direito difuso. Difuso seria um misto, né, direito público e privado. Então nós temos aqui direito público interno, direito público externo, direito privado interno, direito difuso interno, direito difuso externo. E algumas disciplinas que nós vamos ter, alguns ramos na nossa prática diária, na nossa vida, nas empresas, nas organizações, na administração, tá? Então nós temos aí como representantes do direito público, né, as áreas de direito constitucional, nós vamos ter algumas noções aqui na nossa disciplina. Direito administrativo é uma disciplina do curso de vocês, né? Nos cursos de contabilidade, por exemplo, secretariado, algumas regras de direito administrativo são vistas nas instituições de direito público privado. No curso de vocês, me parece que pela matriz curricular, no próximo semestre, a gente tem aí especificamente o direito administrativo. O direito tributário é um ramo do direito público também. Essa disciplina aqui é obrigatória na área de contabilidade, né? Aqui a gente tem algumas noções: direito processual, direito penal, direito eleitoral, vejam, um direito que está agora no momento desse processo eleitoral, das eleições municipais, o direito militar. Aqui, como direito público externo, nós temos um chamado direito internacional público, que trata das relações dos organismos internacionais, né, em nível internacional. Daqui se oriunda regras para o nosso direito interno, como os tratados, as convenções, os protocolos em nível internacional,
deliberados, votados e apreciados por órgãos internacionais, como, por exemplo, a ONU, e depois ratificado, ou seja, aceito aqui pelo direito interno brasileiro. No direito privado, aí nós destacamos aqui, olha, o direito civil, que é esse que nós estamos falando, um pouco do direito comercial, a gente falar um pouco em direito de empresa, a gente cita um pouco desse comercial, que houve aí uma divisão, né? A gente vai citar quando falar do direito de empresa, que é um dos ramos do direito civil hoje, tá? E entramos aqui na parte de direito difuso interno. Internamente nós temos direito do trabalho, direito previdenciário, direito econômico, direito do consumidor, direito ambiental. São direitos que tratam mais de regras, tem incidência de regras mistas, direito público, direito privado, e como vocês veem aqui, abrange mais algumas coletividades, né? Os consumidores, por exemplo, direito do consumidor, direito ambiental, a proteção do meio ambiente, né? A destinação dos recursos minerais, a responsabilidade social ambiental das empresas, tá? Regras do direito do trabalho, antes se diria regras basicamente privadas entre o empregador e o trabalhador e o empregado, né? Mas hoje com aí uma gama de inserção de normas de direito público e trazendo essa, vamos dizer assim, essa conotação de direito misto. Ok? O importante para a gente aqui é localizar o direito civil dentro do direito privado, tá? Doutrinariamente, tá aqui. Podemos passar em frente? Estão ouvindo bem? Estão entendendo direitinho? Manda aí um ok. Ou fala. Tá ok, Luci? Obrigado, Larissa. Ok, vamos em frente. Então, na aula passada, a gente parou quando a gente começou a falar um pouco do direito civil, tá? Vamos entender o direito civil, que a partir do direito civil a gente entende, vai começar a entender todas as outras ramificações daquela árvore, né? Então, o direito civil atua em toda a vida do indivíduo. Você vai começar a ver hoje aqui que desde o nosso nascimento até a nossa morte, mas não estou falando nós como pessoas, cidadãos e cidadãs, homens e mulheres, pessoas físicas, mas você também vai ter juridicamente o amparo do direito às pessoas jurídicas. Isso é importante para nós que estamos na administração, no direito, na contabilidade. Nós vamos trabalhar todos os dias com a questão pessoa física, pessoa jurídica, tá? Então você tem o direito civil com normas já basilares. Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar, o Renan Barbosa. Então, o Renan está chegando aí. Seja bem-vindo, Renan. Bom dia. Já começamos aqui a nossa disciplina, a nossa aula. E o direito civil ele vai incidir sobre todos os campos de interesses individuais. Em primeiro lugar, professor, onde é que eu vou encontrar basicamente as normas do direito civil? Então, a gente tinha aí várias normas espalhadas, soltas, né? E no começo do século passado, a gente já tem uma codificação do direito civil. O nosso Código Civil, do começo do século XX, 1917, por aí, você tem um Código Civil brasileiro. E aí, com a evolução do direito no Brasil, no mundo e tal, as normas vão se evoluindo e a gente chega ao nosso atual Código Civil, que é código, já falei para vocês, é uma junção de várias leis dentro daquela temática, né? Daquela regulamentação. Por exemplo, a CLT, que é Consolidação das Leis Trabalhistas ou do Trabalho, é um conjunto de normas trabalhistas que foram juntadas ali num código. A CLT é uma consolidação, um código. O Código Civil é uma junção de várias leis que trata de vários assuntos dentro do Código
Civil. E esse nosso Código Civil é a lei federal, está aqui a numeração, né, que a gente comentou um pouco, 10.406 de 2002, tá? Esse código começa a sua vigência aqui no Brasil para revogar o anterior e trazer as modificações. Então, a partir de 2002, ele é aprovado e a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2003, começa a sua vigência. Então, nós já temos de 2003 para cá o Código Civil brasileiro, né, já revogando aquela codificação anterior. E aí ele reúne leis civis e se divide em duas grandes partes, tá? Então, nós vamos ter nesse código aqui, só passando um pouco aqui para frente, 2.000, está aqui no final, e 46 artigos, tá? 2.046 artigos. Então, veja quão extenso é o nosso Código Civil, porque trata de várias matérias. A gente volta já já para cá, já dissemos na aula passada um pouco, e a gente volta para cá para dizer. Então, a gente tem o Código Civil dividido em duas partes, tá? Primeiro, a parte geral. A parte geral, adiantando um pouquinho aqui, ó. Parte geral. Vai do artigo 1º ao artigo 232 do Código Civil, tá? E o que é que vai tratar essa parte geral? Então, nós temos aqui a parte geral, são normas de caráter abrangente que servem a qualquer área do direito civil. Os temas relativos nessa parte geral são... Então, a parte geral vai tratar de quê? Das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Vejam bem como começa a importância do civil. Eu estou aqui, vocês estão aí, nós estamos numa sala de aula virtual, né? E aí já se envolve esses três aspectos aí que nós vemos. Primeiro, nós somos pessoas, tá? Estamos pessoas físicas, né? Eu, professor, vocês, alunos, todos nós, estudantes, acadêmicos, fazemos parte de uma universidade. Essa universidade é uma pessoa jurídica, tá? Nós tratamos com bens, tratamos. O primeiro bem aqui jurídico que nós tratamos é a nossa vida, nós estamos vivos. Segundo bem que nós tratamos é a nossa imagem, né? A nossa vida privada, a nossa vida social, tá? E você também vai ter bens materiais. Nós estamos aqui usando instrumentos de comunicação virtual, notebook, celulares, estamos na nossa casa, que é um bem imóvel, estamos no nosso trabalho, que é um bem também nosso. Então, se você pensar, você já está pensando e usando regras de direito civil. Regras de direito e começando aí, basicamente, nesses atos, pelo nosso direito civil. E o que são fatos jurídicos? O que são fatos jurídicos? São atos, são acontecimentos que, num certo momento, podem ser normais e depois transformam em fato, em acontecimento jurídico. Ou seja, haverá incidência de regras, de normas de direito para reger esses atos. Então, aproveitando esse nosso exemplo aqui da aula, pessoas, bens, e essa relação que a gente tem aqui, ela é um acontecimento, é um fato jurídico. Que fato é esse? São aulas, né, do curso de administração da Universidade Federal da Paraíba, que estão acontecendo de uma forma virtual. Então, você vai ter acontecimento jurídico. Para que você esteja aí, como aluno, você tem que ter conquistado a sua vaga nessa turma de Direito Administrativo. Para que eu esteja aqui tentando transmitir para você as disciplinas como professor e professoras, nós temos que ser legitimados a oferecer. Primeiro a gente entra na universidade por um concurso público, né?
conquistamos a nossa vaga e vamos aí desenvolver as nossas atividades, fatos jurídicos. Então, pessoas, bens, fatos jurídicos, tá certo? Então, essa parte geral trata um pouco dos conceitos básicos sobre as pessoas, relativos às pessoas, aos bens e aos fatos jurídicos, tá? Na aula de hoje, a gente vai tratar aqui das pessoas, certo? E a segunda parte, professor, do Código Civil Brasileiro é o que a gente vai denominar de parte especial. Vamos ver aqui primeiro, ó. A parte especial. A parte geral são normas gerais, e quando diz aqui que servem a qualquer área do direito civil, vamos pegar outra área do direito civil. Direito do direito civil, por exemplo, direito de família. Você vai ter que saber quem são as pessoas. Direito de sucessão, quem são herdeiros, né? Direito das obrigações, quais são os bens. Então vai servir para qualquer área do direito civil, por isso que é geral. E serve também para outras áreas que não sejam do direito civil. Direito tributário, você tem que saber o que é uma pessoa física e o que é uma pessoa jurídica, né? Lá vai ter a incidência de tributos sobre as pessoas físicas, imposto de renda, sobre as pessoas jurídicas, né? Você vai ter cobrança de impostos sobre bens, sobre a propriedade de bens, por exemplo, o IPTU, propriedade de um território, né, urbano, tá certo? De um prédio ou de um território urbano. Então, você tem aí noções gerais aqui, trazidas pelo direito civil, que vai servir tanto para o direito civil quanto para as outras áreas do direito. Parte especial, o próprio nome já está dizendo, vai tratar de assuntos específicos. Tá? Vamos ver aqui de onde vai. A parte especial vai do direito das obrigações, do artigo 233, tá certo? Até o direito das sucessões, artigo 2027. Tá certo? Parte especial. E o que é que trata essa parte especial? Vai tratar do direito chamado direito das obrigações, que são os direitos contratuais, aí você tem regras basilares ou básicas de direito privado, então contratos entre pessoas privadas, né? Você vai ter aqui vários contratos, as obrigações, os tipos de obrigações que você tem no direito civil, né? Que deve haver essa responsabilidade dentro das obrigações, né? Obrigação de fazer, obrigação de pagar, obrigação de dar, né? De entregar, tá certo? A gente não vai basicamente esmiuçar essa parte, porque isso aí seria motivo para um semestre, para você tratar só de obrigações, é muita coisa, mas a gente traz as noções básicas. O direito às obrigações são aqueles que vão tratar dos contratos, né? Compra e venda, contrato de mútuo, contrato de comodato, contrato de doação, tá certo? E aí a gente já tem um norte, que é as obrigações do artigo 233 ao 965. A partir do artigo 966, a gente começa um direito que é muito importante, né, nessas áreas aqui afins da contabilidade, da administração, do secretariado, do direito, que é o direito de empresa. O que é esse direito de empresa? É aquele que vai tratar exatamente, a partir do artigo 966 ao 1195, do direito de empresa. O artigo 966, em primeiro lugar, traz a definição de o que é empresário. O que é empresário, né? E, por analogia, o que é que vai ser uma empresa? O que é considerado uma empresa? Quais são as espécies de empresários? Quais são as modalidades de sociedades? Quais são as formas e direitos e obrigações dos sócios? Tá? Tudo isso você tem lá no direito de empresa. Antes, esse direito era inserido no Código Comercial. A partir de 2002, passa o direito de empresa para o Código Civil. Aí você vê também a questão das regras de direito
privado e de direito público. Uma outra parte gente, qualquer pergunta pode interferir, tá certo? Uma outra parte específica do Código Civil é a que trata do direito das coisas. O que são coisas? Então, são direitos reais, né? Direitos reais, a gente diz assim, direito que você tem sobre as coisas, sobre as propriedades móveis, sobre os bens móveis, os bens imóveis, né? Um exemplo, eu compro um imóvel, esse imóvel é um bem, esse bem está tratado aqui na parte geral, mas o direito das coisas vai falar, o direito das obrigações vai falar do contrato de compra e venda, como é que eu comprei esse imóvel. E o direito das coisas vai dizer que ao comprar aquele imóvel, registrar, pagar bonitinho, eu vou ser o proprietário. Então, o direito de propriedade está aqui inserido no direito das coisas. O que é propriedade no direito civil, né? O que é posse no direito civil? O que é posse direta? O que é posse indireta? Então, eu alugo um imóvel, uma casa para morar, eu faço esse aluguel através de um contrato, o contrato de locação, direito de obrigações. Mas qual é o meu direito lá em cima desse imóvel? Eu tenho o direito de usar, usufruir, né, tal, mas eu não sou o proprietário. Mas eu tenho ali o que o direito das coisas vai chamar de posse indireta. Então, quais são as obrigações e os direitos de um possuidor, tá? Isso o direito civil vai tratar, vai dizer, né? Uma outra parte do direito civil é o direito de família. Direito de família. Isso aqui é uma área bem extensa do direito, e esse direito ele vai estar lá no Código Civil, aqui dos artigos. Só voltando um pouco, o direito das coisas está do 1126 ao 1510, e o direito de família está do 1511 ao 1783. No direito de família, nós vamos tratar dos assuntos da família, como o casamento, o parentesco, a filiação, tá? O casamento, início, fim, né, do casamento, separação, judicial, divórcio, tá? Então você tem aqui o direito de família tratando da paternidade, da maternidade, dos alimentos, tá? Então você tem essa parte aqui do direito de família, veja como é bastante extenso, né, essa questão de família. Direito das sucessões é a parte última, específica do Código Civil. Então, direito de sucessões é aquele que vai tratar basicamente das heranças, da sucessão ao patrimônio de pessoa física, tá? Você tem sucessão também no patrimônio das empresas, quando uma empresa muda um sócio, ou muda um administrador, muda um dono, ou ela é fusionada com outra, né? Você vai ter aí uma sucessão de donos, de administradores, de sócios. Mas aqui, no direito civil, a gente está tratando da sucessão das pessoas. A sucessão abre com a morte de alguém que tem patrimônio. Aí vai ver se essa pessoa, né, ela tem bens. Se ela tem bens, tá certo? Acho que eu falei aqui o exemplo lá da família, morre o avô, deixa a esposa, os filhos, os netos e tal, e aí entra nessa questão da sucessão. O direito civil vai dizer quem são os herdeiros, quais são os direitos dos herdeiros, que bens ele pode deixar, que bens ele pode doar sem a anuência, né, ou a aceitação dos herdeiros. Ele tem uma parte, quem são legítimos, tá? Então você tem aqui o chamado direito de sucessões. Voltando um pouco, tá? A parte especial, obrigações, empresas, coisas, família, sucessões. Vejam como isso aqui
é basicamente os campos de interesse individuais nossos, tá? Quem é que nunca fez aí uma compra e venda, né, de um celular? Quem é que nunca adotou aí um plano, comprou um plano de saúde? Quem é que nunca fez uma compra de um bem qualquer e tal, né? Então você tem vários contratos aí, não só de compra e venda, né? De doação, de empréstimo, de uma série de contratos. Quem é que nunca se usufruiu de uma empresa, né, para captar, adquirir bens ou para trabalhar, tá certo? Quando você, como pessoa, você começa a participar de é, vamos dizer assim, do recurso humano de uma empresa, aí já vai incidir regras de direito trabalhista, né? Em cima. Tá. Direito das coisas, eu moro numa casa alugada, ou eu tenho um imóvel, ou eu uso um imóvel que alguém me emprestou, tá? Então a gente tem aí a gente, a, o direito das coisas. Direito de família, todos nós vivemos inseridos nessa relação aí. E sucessão, eu acho que quase todos nós aqui passamos por isso, né? A questão de bens deixados por alguém da família, tal, alguém que já se foi, tal. Tá. E lá no finalzinho do Código Civil, nós temos alguns artigos que tratam só de algumas disposições finais e transitórias, que são algumas regras básicas para a aplicação desse direito. Tá? Então, voltando aqui, o Código Civil tem uma parte geral, que vai tratar pessoas, bens e fatos jurídicos, uma parte especial que trata das obrigações, direito de empresas, direito das coisas, direito de família, direito das sucessões, e uma parte final, chamada parte das disposições finais e transitórias. Então, nós temos aí parte geral do artigo 1º ao artigo 2000, é, é, parte geral do 1º ao 232, especial do 233 ao 227 e finalizando aqui até o 2046. Portanto, nós temos 2046 artigos no Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, com começo de vigência em janeiro de 2003. Tá ok aí? Podemos continuar? Com licença, eu vou tomar um pouquinho d'água. Tá, beleza aí, pessoal? Manda aí um ok. Sim, ok, Luci. Beleza, valeu, Renan. Então vamos embora. Então a gente vai começar a ver um pouco aqui da parte geral, tá? A parte geral do Código Civil, como nós já falamos, vai tratar das pessoas, não é, dos bens e dos fatos jurídicos. Hoje a gente vai ver um pouco aqui do livro 1, que trata das pessoas. São regras de direito, normas de direito básicas e muito importantes na nossa vida, tá? O livro 1 trata das pessoas. No título 1, são subdivisões lá do Código Civil, vai tratar das pessoas naturais, e o capítulo 1 trata da personalidade e da capacidade. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra personalidade, você liga a pessoa, né? Eu tenho um direito pessoal ou personal, né? O personal trainer é aquele treinador especificamente de uma pessoa, né? Pessoal, personal, né? A capacidade é o quê? Vem de você ser apto, você ter capacidade, ser capaz a fazer algum, alguma coisa, você realizar algum ato ou você realizar um fato jurídico, né? Realizar um ato para se transformar num fato jurídico. Ou, por outro lado, a incapacidade do a incapacidade das pessoas.
Vamos lá, artigo 1º do Código Civil. Eu mandei para vocês o Código Civil, tá? Não sei se alguém já manuseou o Código Civil. Alguém já abriu aí o Código Civil que eu mandei? Mandei pelo Cigarro. Certo, Caio. Tá, então você vai ter lá o Código Civil. Hoje a gente vai tratar aqui até mais ou menos o artigo 45, mas não. Calma, pessoal. Tem umas lacunas aí que não são interessantes, são complementares. Então eu escolhi alguns artigos aqui para a gente já pegar. Você vai complementar a sua leitura direitinho em casa do texto do Código Civil, tá certo? Mas aqui a gente está transferindo o artigo ao pé da letra, tá? É só para a gente ter uma noção aqui, ó. Mandei isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui e interromper esse compartilhamento aqui um pouquinho e abrir aqui a forma como eu mandei o Código Civil. Deixa eu ver se pronto. Abriu aqui. Estou abrindo aí para vocês. Momento só, pronto. Tá aparecendo aí, né? Então a gente tem aí o Código Civil que eu mandei para vocês, ó, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tá? Se a gente pegar aqui o finzinho do código, ó, vou baixar aqui. Baixar aqui um pouco, ó. Você vai ter aqui, ó. Ó, artigo 244. Este código entrará em vigor um ano após a sua publicação. Então, é lá de 18 de janeiro de 2002, começou ali por volta de janeiro, do início de janeiro de 2003, né? Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Que a gente tinha falado. Então, você vai ter aí, ó, todos os artigos aqui, na parte geral, da parte especial. Começando a parte geral, está bem atualizado, viu? Isso aqui foi retirado do site do Planalto Federal e está atualizadíssimo, porque a lei vai sempre se modificando, mas aí esse site do Planalto, né, planalto.gov.br, você coloca qualquer lei, ele já joga atualizado. Se tiver uma alteração de ontem, ela já aparece aí, tá? Então você vai ter aqui o início, ó, a parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Então a gente começa, toda pessoa, tal, tal. Então eu transcrevi para vocês o que vai falar, o que a gente vai falar, tá? O que é que diz o artigo 1? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltar aqui para os nossos slides. Então, voltando aqui. Tá, acho que vai. Momentinho. Pronto, chegou aí. Vamos ver o que é que diz o artigo 1º do Código Civil, para a gente começar a entender o que é personalidade, pessoa, e o que é capacidade civil, né? Todos nós já sabemos um pouco disso aqui. Quem estudou já a matéria de direito, né? Na turma dessa disciplina em contabilidade, eu tenho um aluno que é bacharel em direito, ele já terminou o curso, está começando a advogar e tudo, mas está fazendo contabilidade. Então tem todas essas noções, mas a gente da vida civil, a gente passa por isso. Agora a gente está vendo de forma como o direito diz, né? Para quando você for atuar nas suas instituições públicas ou privadas, como administrador ou como em outro cargo, você entender onde é que está a definição de o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, você tanto escuta falar. Né? Possa ser que tenha alguém aqui na sala que seja, além de pessoa física, pessoa jurídica. Né? Os microempreendedores individuais são pessoas físicas e pessoas jurídicas, tem lá seu CNPJzinho já
e estão aí nas atividades. Vamos entender aqui. Código Civil, artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse é o primeiro artigo do Código Civil, que diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que é ordem civil? O ordenamento civil, o ordenamento jurídico, onde vivemos, no ambiente que vivemos, dentro do nosso país ou fora dele. Tá? A legislação civil vale para o nosso país, tá? Mas ela atinge pessoas brasileiros que podem estar temporariamente fora do país ou definitivamente, se a pessoa vai embora daqui, vai morar fora, no outro país, mas deixa bens, então ela está ligada aqui à lei civil daqui. Só um parênteses aqui. A gente falou na aula passada que a norma maior do nosso país é a Constituição Federal, né? Então, a primeira norma de direito civil e algumas outras você vai encontrar lá na Constituição Federal, que é a maior norma, tá? Que é de 88, né? O Código Civil já vem em 2002, né? Alguns anos depois, e todas as normas, as leis, têm que se adequar à Constituição. Se for contra a Constituição, ela vai ser considerada inconstitucional, né? Então, digo assim, a fonte principal do direito é a Constituição Federal, né, da República Federativa do Brasil. E lá na Constituição, no artigo 1º, diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania, 2º, a cidadania e 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, lá na Constituição, já no artigo 1º, você escuta a palavra pessoa. Por quê? Porque esse é o maior bem jurídico que existe na ordem civil. Concreto. Depois disso, desculpa. O maior bem jurídico é a vida, né? A vida. E essa vida hoje, das pessoas humanas, a vida da natureza, a vida dos animais, tudo isso são motivos de, vamos dizer assim, proteção do direito, né? Mas o ser humano, como, vamos dizer assim, o centro de toda essa ordem civil, tá certo? Ele é a pessoa que já começa a ter os seus direitos aí expostos, né, e preservados, até mesmo antes do nascimento. Vamos ver isso aqui. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, nós temos direitos, mas também temos deveres, obrigações. Artigo 2º, o que é que diz? Aí a gente vai saber como é que a gente começa a ter essa personalidade, né? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, professor, quando é que eu começo a ter essa personalidade? Então, desde que nasça com vida. Aí você nasceu, já é uma pessoa natural. Porque nasceu, tá? Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, desde a concepção, o que é a concepção? Quando a pessoa foi gerada lá no ventre materno, não é? Então, ela é chamada de nascituro. O nascituro é o ser humano, né, em formação, que ainda não nasceu, tá? Ao nascer, você adquire essa personalidade. Então, veja bem, se gerou uma pessoa, está comprovado, né, que essa pessoa começa a se desenvolver lá no ventre materno, tá? Então, a partir dali, ele tem já a proteção dos direitos. Ele vai entrar na herança de pai e mãe, né? Ele vai ter seus direitos pessoais protegidos, né? Futuramente vai ter direito a um nome. Então, você tem essa proteção. A lei já começa a proteger, né? Desde a concepção. Tá? Agora, você só vai se apropriar
desse direito se você nascer com vida. Claro, nasceu morto, não vai gerar, não vai se apropriar desses direitos e obrigações. Tá? Então, a pessoa civil começa com o nascimento com vida. Tá? Isso aí é questão de quase todo concurso, quando se fala dessa parte do direito civil. Quando é que começa a personalidade civil da pessoa humana? Aí você tem lá a alternativa, a resposta. Começa de acordo com o artigo 2º do Código Civil, com o nascimento com vida. Né? Porque você diz, professor, pode nascer morto? Pode. O nascimento é a exposição, né? É quando a criança sai do ventre materno e vem para o mundo exterior, tá certo? E a gente já ouviu isso no nosso dia a dia. Nasceu, mas nasceu morto. Né? Teve um problema ali na hora do parto, ou já tinha morrido e tal, e nasceu. Então você tem a personalidade civil começando com o nascimento, mas o nascimento com vida, tá? E o meu direito, ele é amparado desde a época que eu fui concebido, tá? Isso aí, depois, se precisar comprovar, né, eu tenho mais essa partezinha lá dentro do útero da mãe, que meus direitos já eram reconhecidos, tá? Então, o artigo 2º diz, a personalidade civil da pessoa humana começa com o nascimento, com vida, mas a lei põe a salvo, quer dizer, protege, desde a concepção, os direitos do nascituro. E aí você tem aqui a representaçãozinha, né, do CPF, Cadastro de Pessoa Física, tá? Que a partir do nascimento com vida, você já sai com a declaração para que haja, daqui a pouco a gente vai ver o registro é a confirmação jurídica, né, da pessoa que nasce, para começar a ser documentado, receber uma identificação, né, a sua documentação básica, né? Então, o primeiro deles é o cadastro de pessoa física. O CPF é o seu número, né? Aqui no país, em outros países, você tem uma numeração também, com letras, com alguma coisa, que são os seus códigos, né? Os seus cadastros como pessoa física, tá? E aqui um feto, né? Aqui já sendo formado, tá? Quero viver, você me ajuda, tal. Então a gente colocou para ilustrar aqui essa situação do nascituro. Vamos em frente. E como é que essa pessoa já tem personalidade? Como é que ela é considerada capaz? Aí a continuação dos artigos do Código Civil vai dizer: ele nasce com vida, adquire personalidade, desde a época de nascituro, seus direitos são amparados, são protegidos. Mas aí, você é capaz, você é incapaz dos atos da vida civil? Então vamos ver o que é que diz o Código Civil. Artigo 3º. Essa capacidade você pode ter pessoas incapazes, mas incapazes de forma absoluta, quer dizer, quem é civilmente considerado absolutamente incapaz, quer dizer, não tem capacidade para os atos da vida civil. E quem é que é relativamente capaz? Ou seja, pode exercer alguns atos da vida civil. A lei vai dizer. E quem são os plenamente capazes? Né? Capazes, tá. Então é isso que o Código Civil vai começar a tentar mostrar para nós, sociedade e ordenamento jurídico. O artigo 3º do Código Civil diz lá: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Tá? Então, do meu nascimento, eu já tenho personalidade, tenho CPF, tá certo? Posso depois fazer meu RG e tal.
Já mas eu sou capaz para alguns atos da vida civil? Não. Até os 16 anos, eu sou absolutamente incapaz. É isso que o Código Civil vai dizer, tá? Vamos mais para frente que a gente volta com esse conceito para a gente fechar nosso entendimento. Absolutamente. E relativamente incapaz, quer dizer, posso exercer alguns atos da vida civil. Se eu sou menor de 16, eu já sou absolutamente incapaz, a lei vai dizer. E eu sou relativamente incapaz quando? Tá? Aí o artigo 4º diz, são incapazes relativamente a certos atos ou maneira de os exercer, quem? Aí vem os incisos do artigo. Inciso 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quem é que é relativamente incapaz? Ele não é totalmente incapaz, não é absolutamente incapaz, mas relativo. É uma coisa relativa. Pode ou não pode. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, daqui a pouco a gente vai ver que a maioridade civil começa aos 18 anos de idade. A partir de 18 anos, você é considerado, para a vida civil, maior. E aí você vai ser chamado absolutamente capaz. Dos 16 aos 18, eu não sou totalmente incapaz. Eu não sou absolutamente capaz, porque eu não fiz 18 ainda, mas eu não sou totalmente incapaz. Eu sou relativamente incapaz. Então, entre 16 e 18 anos, eu posso exercer alguns atos da vida civil, tá? Isso a gente está entendendo capacidade. Depois a gente exemplifica. Os ébrios habituais ou os viciados em tóxicos, eles são relativamente incapazes. Não interessa se ele tenha entre 16 e 18, mas pode ser maior de idade, né? Sendo ébrio habitual, né? Isso é o que é o ébrio habitual, aquele viciado no álcool, né? Ou os viciados em tóxicos. Para o direito civil, eles são considerados relativamente capazes. Eles não têm uma capacidade absoluta quando eles estão nesses estados, né? Que aqui quem é que vai dizer quem é viciado, quem é ébrio habitual? São exames, né? No direito tudo tem que ser provado, tá certo? Então vamos supor que você é um dos irmãos herdeiros lá, de imóveis que o pai ou a mãe deixou, e você vende um daqueles imóveis, se desfaz, porque você é um viciado em tóxico, né, em drogas. Essa venda pode ser anulada, tá certo? Desde que haja uma reparação de quem comprou, né? Aí vai se ver aquela questão dos princípios, se houve boa-fé, se não houve tudo. Então a lei puxa para esses momentos aqui essas conceituações do que é capaz, do que é incapaz, do que é relativamente e absolutamente incapaz. Então, mais um relativamente incapaz. Quem? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Então, algumas pessoas podem estar temporariamente fora de si e não podem exprimir a sua vontade. Ou estar em coma, por exemplo, pode estar num coma, pode estar doente, pode estar acometido de uma depressão, tá certo? Isso tudo é uma causa transitória que pode se tornar impermanente, né? Então, se ele não pode exprimir a sua vontade, dizer o que ele quer, porque para a prática de todos os atos da vida civil, o principal requisito é a vontade, né? Você fazer com a sua vontade, não se faz nada por pressão, nem por coação, tá certo? Porque senão também é passível de ser nulo esse ato, se for provado que você fez um casamento, por exemplo, casou por força, por obrigação de pai e mãe que disse, não, tem que casar e tal. Esse casamento ele pode ser anulável,
né? E até chegar a ser nulo de pleno direito. E também são relativamente capazes os pródigos. O que são pródigos? Quem lembra aí já viu na Bíblia a parábola do filho pródigo, né? Um homem tinha dois filhos e tal, e um pediu a sua herança antecipada, parte de sua herança, e foi para o mundo. E lá, quer dizer, foi para o mundo, a expressão aí, saiu de casa. E aí, no mundo, ele gastou, dissipou, né? Prodigalizou os seus bens, gastou com tudo, com coisas que não eram benéficas, né? Dilapidou. Então, essas pessoas são consideradas pródigas, por isso que é o filho pródigo, aquele que saiu e gastou tudo e tal. E depois ele volta, né? A história é bem bacana, quem não conhece, procure conhecer aí a história do filho pródigo na Bíblia. Tá? Então, os pródigos, essas pessoas que têm essa mania de gastar, de lapidar seus bens, de se desfazer do seu patrimônio por qualquer motivo, por motivos fúteis, motivos à toa. Às vezes você vende um bem porque precisa salvar a vida de um parente, precisa fazer um tratamento de uma pessoa com câncer e tal. Tudo bem, aí não é prodigalidade. Mas você perder um bem, uma casa, um imóvel, um apartamento, num jogo, por exemplo, numa aposta, isso aí é prodigalidade. Então, esses pródigos, eles são considerados pelo direito civil, né, aqui no artigo 4º, como relativamente capaz ou relativamente incapaz. Né? Pode exercer alguns atos, mas a justiça já vê com um pé atrás. O parágrafo único do artigo 4º diz: a capacidade dos indígenas, aí a nossa região aí do Vale do Mamanguape, nós temos muitas pessoas, né, físicas ligadas a essa, vamos dizer assim, essa denominação indígena que até o Código Civil anterior eram considerados incapazes. Isso aí é uma aberração que existia, né? E aí, na realidade, não sei se tem alguém aqui na sala que é descendente e faz parte dessa nação, dessa população, desse povo, né? Que, enfim, o Estatuto do Índio e a Declaração Mundial dos Direitos dos Indígenas equiparam, são iguais a qualquer brasileiro, né? Vivem no território, vivem sob o governo, sob o poder soberano. A legislação é um pouco intrucada, ela ainda é um pouco não trabalhada, mas a gente vê hoje, juridicamente, né? Isso aí, antigamente, não se ter essa visão era aberração, mas a lei agora já modificou, né, esse pensamento, e a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, existe uma legislação especial a partir da Constituição Federal que dá a proteção do povo indígena, né? O Brasil ratificou uma declaração de direito dos povos indígenas, tá certo? E existe um estatuto, que é uma lei de 1973, já chamada Estatuto do Índio, né? E outras regulamentações por órgãos do Brasil, que trazem aí a questão da capacidade do povo indígena. Professor, e o indígena, ele pode tirar CPF? Pode. CPF, RG, título de eleitor. Tá? Agora, eles também, a nação indígena, vou dizer assim, vou chamar de nação, o povo indígena, né, que é povo brasileiro, eles têm também uma documentação administrativa, um registro administrativo próprio, né, por lei, né, pelo órgão que dirige a questão indígena, do governo, né, eles têm um chamado RANI, né, que é um registro administrativo do nascimento do indígena, tá, para comprovar que ele tem essa legislação especial, tá bom? Podemos continuar? Sim, sim, ok, vamos embora.
Alguma pergunta, alguma questão até agora? Não? Então vamos em frente, né? Todo indivíduo possui capacidade de direito, mas não de fato. Antes da maioridade, que já falei, antecipei aqui, que acontece aos 18 anos, é possível o exercício de direitos dos quais o incapaz é titular. Esse exercício acontece por dois procedimentos. Então, nós temos dois institutos jurídicos aqui, denominados representação e assistência. O que é que vem a ser a representação e a assistência? Então, veja aqui, os absolutamente incapazes, quem são? Nós já vimos aqui, pelo artigo 3º, os absolutamente capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil são quem? Os menores de 16 anos, né? Então, os absolutamente capazes, como é que eles vão ser representados na vida? Do zero aos 16 anos. Os absolutamente incapazes são representados do nascimento até completar 16 anos, ou seja, tem a sua vida dirigida pelo chamado representante. Tá? Então, sou menor, sou totalmente incapaz, eu tenho um representante. Geralmente, os representantes aqui são pais e mães, né? Mas você pode ter, por exemplo, a gente vai falar nesses institutos, estão nessa aula, mas depois, um tutor ou um curador, né? No caso, o tutor. Aí eu trouxe aqui uma imagem. Alguém lembra dessa família aqui que eu trago aqui? Coloca aí no chat. Principalmente dessa figura aqui, dessa pessoa. Estão vendo? Isso. Gostei, Thaís, Sandriele. Suzana, a menina que matou os pais, né? Ela já era maior na época, né? Richthofen. Richthofen, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui no chat. Mas essa a gente lembra. Quer dizer, vocês não, porque o fato aconteceu em 2002, né? Tem gente aqui que não era nem nascido ainda. Mas eu acho que é mais ou menos assim, Richthofen. Alguma coisa assim. Bom, o que é que acontece aqui? O que é que aconteceu? Pronto, Renan lembra, tá? 2002 para cá são 18 anos, né? 19 anos. Mas o caso repercutiu e ainda repercute, né? Porque ela, juntamente com o namorado e o irmão do namorado, né? Planejaram, programaram. Tá? Gente, isso aqui é uma esfera bem interessante, esse caso no Brasil, para a esfera penal, o ramo do direito penal. Tá? Mas entra também aqui as questões de direito civil, que a gente está tentando associar um pouco aqui a esse caso. Foi um caso famoso, aconteceu em 2002, ela juntamente com o namorado, que é meu homônimo, né, Daniel Cravinho, e o irmão, por questão, isso aí foi o que foi apurado, né? A gente, quando olha com o olhar de jurista, a gente tem que sempre pensar na parte, não aqui no Brasil, legal, o que é que a lei vai dizer em relação a um fato desse, né? Primeiro foi um homicídio qualificado, com agravantes, planejamento, um requinte de crueldade, né? As pessoas envolvidas, né? A filha programou a morte dos pais, do pai e da mãe, né? Ela tinha um filho, um irmão, na época, que era menor de idade, uma série de coisas. Esse é um caso bem interessante para vocês darem uma parada um dia, dar uma olhada aí. Envolve muita coisa, direito penal e tudo, mas envolve também a questão psicológica, filosófica, antropológica, né? Era uma família rica,
Esse rapaz aqui, não sei hoje, mas em 2017, 3 anos atrás, saiu uma reportagem que ele foi encontrado solto na rua, sujo, como um mendigo. E era uma família que tinha bens, tinha casas em bairros nobres, né? Tinha sítios, tinha uma série de coisas. Enfim, o que se fala é que ela programou a morte dos pais para tomar posse, como era a irmã, mas só ficaria ela e o irmão, ó, entra a questão de sucessão, né? Ficaria só ela e o irmão como herdeiros dos bens dos pais, só herdeiros diretos, e ela, maior de idade, o irmão menor, logicamente ela seria, vamos dizer assim, a representante desse rapaz, né? Até ele se tornar maior, e aí ela teria a oportunidade de fazer, quer dizer, uma coisa, né? A gente, o promotor de justiça diz, diabolicamente pensada, mas o advogado de defesa diz assim, uma fraqueza, alguma coisa desse tipo. Isso, o direito é interessante por conta disso. Mas vamos voltar aqui. Quando aconteceu isso, ela maior de idade, ele menor, ele ia fazer 15 anos ainda, então ele era considerado para a lei, 2002, né, o Código Civil começa em 2003, mas ele já em 2003 ele já ainda era relativamente incapaz, que ele ia fazer 15 anos de idade. Ele não tinha mais pai nem mãe, tá certo? Como foi? Ela foi, não se descobriu logo, né? Ela foi para o enterro, chorando, junto com o irmão, tudo, tem fotografias aí na imprensa e tudo. Com a investigação, o inquérito policial, prenderam e se descobriu que ela fez parte também, tanto que foram condenados, né? Aqui um duplo homicídio, 2 pessoas morreram, e pai e mãe, então tem as agravantes, tem tudo. Pegaram 39 anos de cadeia, né? Essa faixa aí de 39 anos e tal. A lei brasileira você só cumpre 30 anos, né? Não permite que você fique mais tempo e tal. Mas aí você tem, na época, foi descoberto, e aí quem é que ia representar esse menino? Já não tinha pai nem mãe, a irmã envolvida nessa morte, ele foi morar com uns tios. E aí o tio ficou sendo o representante dele. Mas a justiça nomeou lá um tio como tutor, quer dizer, é representante, mas não pode fazer o que ele quer, né? Tem que ser dentro da lei, tá? Então, os absolutamente capazes serão representados. E os relativamente incapazes, que são esses do artigo 4º, entre 16 e 18, os EBs e tal, eles vão ser o quê? Assistidos. Então, você tem representação para os absolutamente incapazes, né? Abaixo de 16, e a assistência. Os relativamente incapazes, entre 16 e 18 anos, serão assistidos. É um termo jurídico, tá? Eles não são representados, eles são assistidos. O assistente pratica o ato ou negócio jurídico em conjunto com o assistido. Assim, só será válido o ato ou o negócio jurídico quando ambos manifestarem a sua vontade. Ok? Então, aqui, ó, quando o menor é parte num processo, ele deverá ser assistido, se ele tiver entre 16 e 18 anos, é considerado menor ainda. Ou ele pode ser representado se ele for menor de 16 anos. E aí eu jogo aqui uma perguntinha para a gente já esquentar um pouquinho. O menor de idade pode abrir sua própria empresa? O que é que vocês acham aí? A primeira coisa, o que é menor de idade? Então tem duas respostas aí, né? A Thaís, acho que pode com assistência. A Thaís respondeu de uma forma jurídica, né? E de futura administradora. Está certíssima. Pode com assistência. E quando é que ele tem assistência? Quando ele é relativamente incapaz. Então, já vamos ver que entre 16 e 18 anos, o menor com assistência jurídica, foi ótimo, Thaís, ele pode abrir a sua empresa.
sua própria empresa. Assim como ele vai poder praticar outros atos da vida civil. Como é que o direito vai tratar essa questão aqui? Veja aqui no final do slide, a chamada emancipação. O que é emancipação? Só um parênteses aqui. O menor de idade pode abrir sua própria empresa? Pode, desde que seja assistido. Quando falo desde que seja assistido, já engloba que ele está entre 16 e 18 anos. Mas se você ainda não tem uma noção do que é assistência, você pode pensar, quem é menor de idade? Aquele menor de 0 até 18 anos. Tá? Então, o assistido é entre 16 e 18, mas de 0 a 16, ele é incapaz, absolutamente. Né? Então, o menor representado ainda não pode abrir a sua empresa. Tá? Mas o assistido entre 16 e 18 pode. O direito vai chamar esse fato de emancipação. Emancipar é você adquirir o direito, tá certo? Antes, vamos dizer assim, de uma previsão legal para aquilo ali. Vamos entender. Quando é que ele deixa de ser menor? Artigo 5º do Código Civil. A menoridade cessa ou para ou acaba aos 18 anos completos. Então, completou 18 anos, você já deixa de ser menor. Tá? Até o Código de 2002 era 21 anos essa idade. Você, a partir de 18, você era responsável penalmente, quer dizer, as questões penais, né? Eu estou falando até 2002, quando depois vem o Código Civil. Você tinha penalmente 18, mas o civil, de 2002 para trás, ele só se tornava maior a partir dos 21 anos. Isso foi uma modificação que o Código Civil de 2002 trouxe. A partir de 18 anos, ele já deixa de ser menor de idade, tá certo? Então, hoje, a menoridade cessa aos 18 anos completo, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Tá? Desde que ele seja o quê? Capaz. Tá certo? O parágrafo único do artigo 5º diz: cessará, quer dizer, acabará para os menores a incapacidade, aí eu coloco um asterisco aqui e digo, ele vai ser emancipado, né? E esses menores aqui, a gente vai ver que se tiver 16 anos completos, tá aqui no inciso primeiro, tá? Então, ele pode se emancipar ou cessar a sua incapacidade, de acordo com o artigo 5º, parágrafo único, quando? Em alguns casos. Primeiro, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, então tem só o pai ou só a mãe, mediante o quê? Instrumento público. O que é instrumento público? É um instrumento feito em cartório, né? Onde o pai, a mãe, ou só o pai ou só a mãe, está dizendo que aquele filho que tem já completo 16 anos, ele está sendo emancipado, de acordo com a lei. Tá? Isso é um ponto. Pode ser para o cartório. Em algum caso, nesse caso aqui do instrumento público, independe de homologação judicial. O que é isso? Depende de passar sob o crivo da justiça. Ou deve ser, no caso, por sentença do juiz. Tá? Então vamos voltar aqui. Esse jovem aqui, pai e mãe, ele não tem cara de 16 ainda, né? É bem novinho. Então, quando ele fizer 16 anos completar, o pai e a mãe podem emancipar. E ele vai praticar certos atos da vida civil, né? Inclusive, abrir a sua própria empresa, ou ser sócio. Tá? Quando ele abre essa própria empresa, a regra depois vai dizer, ele não pode ser o administrador maior, né? Tem que ser uma empresa aí já, uma sociedade, onde ele vai ser um sócio minoritário. Aí ele coloca lá o assistente para ser o sócio maior e tal. Mas aí, voltando a esse caso aqui, quando ele completasse 16 anos, e ele completou, né? Hoje ele já tem
acho que 20 e poucos anos, quase 30, não sei. Mas ao completar os 16 anos, ele poderia ser emancipado, quer dizer, praticar os atos que a irmã também poderia praticar se não tivesse envolvida aqui, desde que... Ué, o que foi que eu fiz? Espera aí, viu? Aí, voltou. Desde que, desde que houvesse a concessão dos pais, no caso dele já não tinha mais os pais, tá? Teria que ser por quem? Por uma sentença do juiz, tá? E o juiz iria ouvir quem? O tutor. O tutor quem era? O tio que estava tomando conta. Ou uma pessoa maior, idônea, que ficou responsável por aquela criança, tá? Se o menor tiver 16 anos completos. Então, a partir dos 16, ele pode ser emancipado e exercer alguns atos da vida civil. Quando é que ele se emancipa também? Quando ele se casa. Professor, e pode casar com menos de 16 anos, já que ele é incapaz? Pode, se houver uma autorização dos pais, tá? Ou se houver uma determinação do juiz. Aí ele também casou com 15 anos, já se emancipa, tá? Pelo exercício de emprego público efetivo. Isso aqui é difícil, né? Difícil. Geralmente, os empregos públicos efetivos, eles começam a partir dos 18 anos, tá? Mas a gente sabe que é CFO. Explica aí, Renan. CFO, o quê? Oi, Renan. Foi Renan que colocou? CFO, o que é CFO? Ah, tá, tá. É porque eu entendi que fosse Conselho Federal de Odontologia. Ah, tá. Quando trata no caso de emancipação. O curso de formação de oficiais, né? É, seja bombeiro ou polícia militar. Renan, abre o microfone e explica pra gente isso aí, que faz parte aí. Você é militar, não? Ou já foi? Você disse que Sim, fala aí, Renan. Estão ouvindo? Estamos sim, viu? Pode É, falar bem tranquilo, com calma. Você também faz é parte aqui porque. da. Ah, Não, eu não sou militar, mas é certo, certo. porque. Já viu Assim, em editais? eu já soube É. que Ah, pessoas, homem ou ah, mulher com 16, 17 anos, certo. passou no concurso Do do CFO. CFO. Ah, maravilha. Aí ele já adquiriu maioridade por conta Isso, disso. isso, isso. Pronto. Excelente exemplo, Renan. É, veja bem, ele pode, pelo exercício público efetivo, e isso aí é um exemplo a partir dos 16 anos. Me parece que abaixo de 16 não, né? Mas Não, acima de não, 16, só vi 16 ou 17. 16 anos. Ótimo, ótimo. Pronto. Então, o curso de formação de oficiais passou, ingressou, a partir de 16 já começa o exercício do emprego público efetivo, ele já é emancipado, já é considerado plenamente capaz. Valeu, Renan, obrigado. A legislação trabalhista permite que também se contrate menores, né, a partir dos 14 anos, mas ele vai ser na condição de aprendiz. Aprendiz. E aí não é a efetivação de um emprego público. A partir do momento que ele é efetivado, vamos supor, ele completa os 18 anos, se é efetiva, a empresa gosta, mas no caso, por ser uma empresa pública, teria que fazer um concurso, né? Aí sim ele pode exercer os atos. Tá? Mas esse exemplo aí foi fantástico. Ele pode ser emancipado também pela colação de grau em curso de ensino superior. Não sei se vocês conhecem alguém que já com 16 para 18 anos concluiu um curso de ensino superior.
Eu não conheço nenhum caso, mas pode existir? Pode. Hoje, por exemplo, você tem a formação, a graduação em tecnólogo, né? Tecnólogo. E vamos que uma pessoa termine aí o ensino médio com 15 anos e faça e entre num curso tecnólogo que dure 2 anos, 3 anos. Tá? E ele termina aí antes dos 18 anos, ele concluindo, ele já é considerado plenamente capaz pela emancipação. Isso a lei está dizendo, né? Não precisa ir para cartório, não precisa ir para o juiz, assim como o caso do exercício do emprego público. Ele conquistou, passou ali no CFO, conquistou a vaga e ele vai ser já considerado plenamente capaz, tá? Sem que seja necessário ir para cartório, fazer um instrumento público ou passar pela justiça e o juiz sentenciar dizendo que ele vai ser emancipado. O inciso 5º diz assim, ó, está aqui, pelo estabelecimento civil ou comercial, no caso da abertura de um estabelecimento, de uma empresa, né? Ou pela existência de relação de emprego, aquilo que nós falávamos, né? Então, mesmo que não seja público, tá? Empresa pública, como diz aqui em cima, né? Emprego público, você pode ter um emprego, relação de emprego privada, a partir dos 14, que não é uma relação especificamente de emprego, mas como aprendiz, mas que depois você pode ser efetivado no quadro. Se você tiver 16, 17 anos, você vai ser considerado emancipado. Desde que, em função deles, ou seja, da relação do emprego ou do estabelecimento, o menor de 16 anos completo tenha uma chamada economia própria. Então, a gente vê alguns casos de emancipação de menores, aí quando vão ingressar na universidade, quando vão abrir estabelecimentos, os pais têm, têm um comércio, uma empresazinha e tal, e quer abrir outra, e tem um filho ali com 15, 16 anos, que é o braço direito, o menino já faz tudo, já sabe fazer tudo, já tá, né, já dirige sem poder, dirige o carro do pai sem poder e tal, e resolve as compras, as vendas. Então, vamos abrir ali aquele outro estabelecimentozinho, e aí eu emancipo o filho, e ele vai ter a sua, entre aspas, economia própria e vai ser emancipado. Tá? Para fazer intercâmbio, precisa de emancipação. Luci, esse intercâmbio seria você sair daqui do país para estudar lá fora, seria mais ou menos isso, esse intercâmbio estudantil? Sim. Tá, veja bem. Se ele vai fazer esse intercâmbio, você vai ter a incidência de normas de direito internacional, no caso, como é que vai essa pessoa vai lá para fora. Pronto, tá, tudo bem. Se ela é menor de 18 e maior de 16, os pais, antes de ir, podem emancipá-la, tá certo? Você vai entrar aqui, nesse caso aqui, do, do inciso primeiro. Os pais vão conceder, né? Vão fazer um documento público em cartório, ou vão dar uma entrada com um pedido ao juiz. Nesse caso aqui, como vai sair do país, são regras diferentes lá fora, né, para aquela criança e tal. Você vai ter que ter uma sentença do juiz. Agora, ele só pode sair se ele for considerado emancipado, entre 16 e 18 anos, tá? Agora, se ele tiver menos de 16 e vai estudar inglês lá fora, não, aí tem outras regras que vão incidir. Ele não pode ser emancipado, né? Ele não vai poder ser emancipado. Deixa eu voltar aqui para responder aqui. Ele não vai poder ser emancipado, nem precisa, tá? Agora vai incidir aqui a questão dos vistos. Se o país lá fora que ele vai é os Estados Unidos, por exemplo, aí tem que ter um visto de permanência, né? Esse visto passa por um certo inquérito, né, de perguntas e tudo. Aí tem que sim
ter autorização judicial dos pais, que não é dando a emancipação, mas que ele vá lá para fora, e aí também haverá uma indicação de quem vai ser o responsável por aquela criança lá fora. Pode ser a instituição que tá recebendo a criança como intercâmbio, né? Pode ser alguém que esteja morando lá fora daquele país. Então, vai incidir uma série de regras, mas não precisa ser emancipado, porque ele só pode ser emancipado aqui no Brasil, e é o caso dele sair daqui, se enquadrar nesses casos da lei. Então, a praxe é que, se ele tiver entre 16 e 18 anos, ele já vai, os pais já emancipam para ele ser tratado como maior. Mas se ele for menor e for fazer esse intercâmbio, não necessariamente precisa e não pode fazer a emancipação, né? Porque a lei ainda não diz isso. Mas aí vai ter que incidir outras regras, que são as regras de como menor. Inclusive, para viajar, tem que ter autorização. Para permanecer lá fora, tem que ter um tempo determinado, né? Tem que passar sob o crivo de conselhos, de assistência social, de uma série de coisas, de regras aqui para poder ele sair. Mas quando a instituição que recebe para fazer o intercâmbio, ela já tem algumas normas também contratuais nesse sentido. Aí entra a questão também do direito privado internacional. Partes que estão lá fora, a pessoa está lá fora, o filho ou a filha, os pais estão aqui, ele está morando em outro país, tá? Então, necessariamente não precisa fazer essa emancipação, tá? Consegui responder, Luci? Ok. Agora, nesse caso aqui, Luci, pode vir alguém lá de fora, uma jovem, como acontece intercâmbio de cursos de língua, por exemplo. Então, eu posso receber aqui um menor na minha casa, ou uma menor, que vem lá do Canadá, vem da França, vem. Tá. O que é que acontece? Ele vai ter que seguir as regras do país dele para poder sair, né? E, consequentemente, lá o sistema vai dizer, olha, você pode. Porque tem países que a menoridade acaba aos 12 anos de idade, né? Os Estados Unidos tratam dessa forma o menor, tanto que ele responde já penalmente. Lá o menor de 10 anos, se cometer um crime, vai responder. Claro que de uma forma diferenciada, como a lei vai dizer, mas não é como aqui, que tem uma certa limitação, né? O menor aqui com 17 anos, 11 meses e 29 dias, não tem 18 completo, cometeu um crime, ele vai ser tratado como se fosse um menor, né? Não pode ser preso, não tem apreensão, né? Não é prisão, né? E aí vai seguir as regras aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras processuais nesse sentido. Então, o que vem lá de fora para fazer um intercâmbio aqui pode ser menor, mas tem que ver o que é que o país, quais são as regras de direito do país. Ao chegar aqui, tá certo? Aí ele vai se inserir no ordenamento jurídico daqui, tá? Se ele pode dirigir lá no país dele, aqui ele só vai poder dirigir se ele tiver uma licença, né? Uma licença do país devidamente autorizada e homologada pelos órgãos de trânsito aqui do país, tá? Bom, é uma série de implicações. Por isso que o direito é apaixonante, né? Quem se especializa nessa parte aí, existe um curso agora de relações internacionais, você entra muito nessas questões aí, ok? Mas foi muito boa a pergunta. Obrigado. Artigo 6º. Obrigado, Luci. Valeu. A existência da pessoa natural termina com a morte. Então, nós temos o começo, um ciclo, né? O começo, que é o nascimento com vida. E quando é que termina essa pessoa natural? Termina com a morte, né? Essa morte é um fato, um acontecimento jurídico, civil, que vai servir para muitos efeitos. Ela vai causar muitos efeitos, tá? Essa morte, ela pode ser presumida, tá? Quanto aos ausentes. Então, vamos supor que o indivíduo desapareceu. A pessoa, o homem, a mulher, sumiu, tá?
e não aparece mais, e aí as pessoas procuram nos hospitais, né, nos necrotérios, nos IMLs, DMLs da vida, e não encontra, essa pessoa some. Né? Ela pode ser dada como morta. Ah, ela é dada como morta, sumiu. Então, é uma morte chamada presumida. Tá? Presume-se esta morte. Então, a existência da pessoa acaba com a morte, termina com a morte. Mas essa morte, de forma natural, a pessoa vê ali, a pessoa morreu, né? Tem o sepultamento, tem tudo. Inclusive um parênteses aqui, né, para a gente ver como é que foi tratada essa questão, como é que está sendo tratada essa questão de morte com essa pandemia, né? Casos e casos, pessoas morreram, os parentes não puderam nem ver, né? A não ser um ou dois próximos ali para os procedimentos e tal. Quer dizer, uma coisa diferente, difícil, né? Outros tempos. Então, presume-se a morte quanto aos ausentes, está ausente, nos casos em que a lei autoriza a abertura de uma sucessão definitiva. Então, o básico daqui, ó, a gente já começa a falar em sucessão, direito de sucessão, porque morreu alguém, abre-se uma sucessão. Isso está lá na parte especial do Código Civil, fala direito das sucessões, a partir do artigo 1784, nesse mesmo código. O que a gente está falando por enquanto aqui é sobre o término, o fim, né, da pessoa natural, que a gente viu que começou com o nascimento com vida, termina com a morte. E essa morte eu já vou saber que ela pode ser chamada morte presumida, tá? Depois a lei vai falar o que é uma morte presumida. Quando é que se presume que a pessoa está morta? Espera-se quanto tempo? Tudo isso está na lei, a gente não vai adiantar agora, porque é caso para a gente falar depois. Tá? Então, quando é que se presume? Quando a própria lei, autoriza que se comece aí uma sucessão. O que é a sucessão? A pessoa morreu, abre-se aí um inventário, né? Primeiro se registra um óbito, um registro, uma certidão que houve um óbito, que morreu. Se essa pessoa morreu no hospital, vai lá, está no óbito, morreu de infarto, morreu de complicações, morreu de Covid, morreu não sei o que e tal. Se ela desapareceu, está ausente, é uma morte presumida, se registra essa morte dizendo que é uma morte presumida. E aí começa-se uma abertura, se essa pessoa deixou bens, se deixou dívidas, se deixou isso, se deixou aquilo. Né? Abre-se essa sucessão. O que eu quero dizer aqui é que a vida começa com o nascimento com vida, né, a pessoa física, a existência da pessoa, e termina com a morte. Morreu, deixa de existir. Artigo 7º. Quando é que essa morte vai ser presumida? Então, pode ser declarada morte presumida quando? Que é uma morte sem decretar a questão da ausência, né? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, tá? O indivíduo, um acidente de avião, tá? Então, teve um caso aí da Air France, uns 4, 5 anos atrás, o avião caiu no mar, muitos corpos foram encontrados, mas a maioria não, tá? Então, presume-se que aquelas outras pessoas, né, lá tinha 274 pessoas, foram encontrados 80 corpos, presume-se que aquelas pessoas morreram, tá? O acidente da barragem aqui de Minas Gerais, né, foi encerrado oficialmente agora há pouco tempo, mas já fez mais de um ano, foi em janeiro do ano passado, em janeiro desse ano fez um ano. As pessoas que não foram encontradas, poucas, né, encontraram quase todas, presumem-se mortas, e aí abre-se a sucessão civil. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, vamos supor que os militares aqui são convocados e vão para uma guerra, né? Geralmente o Brasil faz trabalho militar, mas de paz. Mas também pode ser que entre
para auxiliar uma guerra. Estados Unidos entra lá com o Irã, com o Afeganistão, com não sei o quê, e chama aqui dá um apoio do Brasil. Se o brasileiro for, né, e ele desapareceu em campanha, quer dizer, não é campanha política, mas a campanha lá do militar, né, ou foi feito prisioneiro e não é encontrado até 2 anos depois, após o término da guerra, ele é considerado presum, presumido, né, presume-se que ele esteja morto. Parágrafo único do artigo 7 diz: a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas. Lembre-se aí o caso da barragem, né? Oficialmente encerraram-se as buscas. Então, ela só pode ser declarada morta depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Tá? Então vejam que aqui é por uma sentença, né? É uma sentença, e quando se fala sentença, é o juiz que vai determinar, e aí naquela sentença vem a declaração da data provável do falecimento. Então, terminou agora em junho, exemplo, as buscas de 1 ano e meio, né? Aí, quando for sentenciar que a morte foi presumida, diz, olha, o provável falecimento aconteceu no dia daquela explosão, lá da barragem, onde várias pessoas morreram e tal, tal. Dia 13 de janeiro de 2019, me parece. Artigo 8º. Se 2 indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes, o termo aqui ele já usa um termo jurídico para dizer que isso aqui, quando 2 ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, o direito chama de comoriência. Vou botar aqui no chat aqui. Então, comoriência. O que é comoriência? O que são comorientes? São comorientes, tá? É exatamente o que diz aqui o artigo 8º. Comorientes são 2 indivíduos que faleceram na mesma ocasião. Então, pegue aí o exemplo do acidente de avião e da barragem. Não se pode averiguar se algum dos comorientes, se um deles morreu primeiro, um morreu primeiro do que o outro, ou morreram ao mesmo tempo, tá? Se não se puder averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumicião, é uma presunção, até prova contrária, né? Simultaneamente mortos, tá? Por que isso pode acontecer? Pode acontecer na vida civil. Então, pegando os 2 casos, um casal ia naquele avião, certo? O casal ia naquele avião. E eles morreram, presumidamente eles morreram juntos. Mas não se sabe se um, na queda, ainda ficou vivo, a outra morreu logo de um infarte. O esposo, faleceu poucos minutos depois da queda, mas não se sabe, né? Não se pode, ninguém pode averiguar quando ele morreu. E está se discutindo a questão de sucessão de bens, uma herança deles, para ver. Porque quando você morre primeiro, o bem passa para o outro. Por exemplo, o marido morreu, o bem passa para a herdeira direta, que é a mulher, que é meeira, né? Então ele morreu aqui, juridicamente os bens ficam com ela, que ainda estava viva. 5 minutos depois ela morreu também, e aí os bens vão para onde? Isso é uma questão jurídica que às vezes se necessita saber quem morreu primeiro, né? Mas quando não se é possível, presume-se que os dois foram mortos simultaneamente. Pode acontecer? Pode, em alguns casos de herança, de sucessão, né, de contratos, de recebimento de valores, de banco, dessa coisa. Então pode existir no direito. Eu nunca vi um caso, não, de comoriência, assim, para ter um processo discutindo quem morreu primeiro. Eu não vi ainda, tá?
Artigo 9º. Como é que vai juridicamente se dizer que a pessoa tem esses direitos de personalidade e de capacidade? Então, artigo 9º, daqui a pouquinho eu estou encerrando, que a nossa aula vai até 11 para dar os avisos para vocês, tá? Então, 10h42, vamos ver se dá para a gente falar mais sobre esses dois artigos aqui. Artigo 9º, serão registrados, aí você vê o termo registro civil, registro público, né? Serão registrados em registro público, para dar exatamente a questão da publicidade. O quê? Então, veja bem, os nascimentos, né, são registrados, os casamentos são registrados e os óbitos são registrados. Então, o registro é o quê? É um instrumento público que comprova que a pessoa nasceu com vida e começa a ter sua personalidade, sua capacidade. A emancipação dos pais é feita em registro público, instrumento público, registrado em cartório. Para quê? Para ter efeitos civis. A compra e venda de um automóvel, de um imóvel, né, é registrado em cartório. Às vezes você compra um imóvel, tem só lá o contrato de compra e venda. Tem efeito? Tem, que é um documento que o direito das obrigações vai proteger, o direito civil. Mas se você pega aquele documento e registra num cartório, para você ter a propriedade definitiva, por exemplo, a lei vai dizer que você tem que ter o imóvel registrado, você pode comprar um imóvel, passar 5, 6 anos, sem estar no seu nome, né, e dizer eu sou o proprietário, mas para a lei você ainda não é o proprietário definitivo, tem que ter o registro, uma certidão do registro, se tira uma certidão dizendo, certificando que você é o proprietário. Então, existe o registro dos nascimentos, casamentos e óbitos. Os óbitos devem ser também registrados. O que é que são registrados? A emancipação por outorga dos pais, está aqui, que é aquela lá do inciso 1º, né? Ou por sentença do juiz, como nós já vimos. A interdição. O que é a interdição? Aqui você já vê outro instrumento do direito civil. Se o indivíduo tem incapacidade absoluta ou relativa, ele está entre 16 e 18 anos. E ele não é incapacidade absoluta, quer dizer, está abaixo dos 16, ou relativa, está entre 16 e 18, mas também tem outros casos que ele pode ter incapacidade relativa, vamos ver aqui, só para vocês lembrarem. Por exemplo, isso aqui é incapacidade relativa, né? Artigo 4º. Então, você tem aqui alguém que por causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade. Então, veja que uma pessoa tem um problema de depressão, de tal, e entra até num processo psiquiátrico, né? Então, ele mesmo sendo pela lei considerado capaz, quer dizer, já é mais de 18 anos, mas se ele se torna incapaz temporariamente, ele pode ser o que a lei vai chamar de interditado, tá? E essa interdição aconteceu por quê? Porque houve uma incapacidade absoluta ou relativa, tá? Um exemplo, eu tenho um irmão que tem um filho, o filho mais novo, ele tem problemas neurológicos desde o nascimento, e ele não tem a idade mental igual à idade cronológica, né? Hoje ele está com 36 anos, por aí, 36 anos, mas a idade mental dele é de um menino de 12, 13 anos, tá? Então, esse jovem, ele sempre foi considerado pela lei incapaz, né? Ele poderia até fazer um tratamento, voltar e ter a sua capacidade normalizada. Como ele não foi, o que é que aconteceu? Houve um pedido de interdição na justiça. Então, até os 16 anos, se ele fosse normal, seria representado, mas aí os pais anteciparam e pediram uma chamada interdição na justiça. O juiz vai analisar, vai ver que aquele jovem não tem condições para os atos da vida civil, tá? Ele tem toda a documentação, tem tudo e tal, mas aí alguns atos da vida civil
ele não poderia praticar porque não tinha tal. Então, os pais interditaram, né? E nessa interdição, o juiz determina a figura de um curador. Curador que é aquele que vai administrar e gerir os bens da pessoa que tem uma incapacidade, certo? Essa questão da tutela e curatela a gente vai falar na próxima aula para vocês. A sentença declaratória de ausência de morte presumida também deve ser registrada, como eu falei, tá? E qualquer alteração, né, no casamento, no nascimento, nos óbitos, na emancipação, vai se modificar o registro através de uma coisa chamada averbação, tá? Exemplo, você comprou um imóvel, aí depois você vende. Esse imóvel está registrado lá no cartório, no seu nome. Ao vender esse imóvel, vai se averbar, quer dizer, vai se acrescentar naquele registro público que o imóvel foi transferido para a pessoa tal, 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 né? O comprador. Então, averbação. Quando você é casado e de repente separa, se divorcia, tal, lá no seu registro tem que vir uma averbação, né, de que você é divorciado, que você voltou a usar o nome de solteiro, por exemplo, tal, para retirar os documentos. Então, a averbação. Faça a averbação no registro público de quê? Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial, restabelecimento da sociedade conjugal e dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Aqui, no caso, já entra numa parte de direito de família, né, que são os filhos, reconhecimento de filhos são reconhecidos, né, através das averbações de registro. Então, vamos supor que uma criança nasça e tenha lá pai ou mãe, pai desconhecido, né, ou mãe desconhecida também, que pode ser encontrado, tal. E depois, no caso do pai desconhecido, mais tarde, a mãe pede a paternidade, o reconhecimento da paternidade de uma pessoa, de um jovem lá, de um rapaz, e aí se reconhece. E depois se averba no registro o nome, né, do pai, que não existia. Tá? Isso aí tudo é tratado pelo direito civil. Ok? Então a gente vai parar aqui a aula de hoje. A próxima a gente vai falar de pessoas jurídicas. E eu vou retomar aqui com vocês para a gente falar um pouco aqui das nossas informações seguintes. Tá, primeiro, a próxima aula eu vou ter com vocês, vou pedir a parceria da professora Edla, mas eu tenho que continuar esse assunto. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para a gente aparecer bem bonitinho. Alguém faz um print aí da aula. Eu tenho que continuar com vocês. Então, está quase certo dela me ceder essa aula. Essa aula aqui eu gravei, né? Eu vou ver se eu disponibilizo para vocês depois, tá? E aí a gente faz, a gente socializa, tá? O que eu quero falar para vocês é a respeito da avaliação, que surgiu aqui no comentário, que estava marcado para hoje e tal. Realmente, a gente tem que ter as avaliações marcadas, mas elas estão acontecendo, como não acontece presencial, na minha disciplina, e nessa disciplina, enfim, eu falei com a professora Edna, está tudo certo, eu vou ficar responsável. Como é que eu vou fazer? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte aí, tá? A partir de amanhã, sábado, 14 horas, eu vou colocar isso no grupo de WhatsApp, vou botar lá no CIGA. Na parte da manhã, eu vou já só arrumar um questionário, um pequeno questionário, acho que 3, no máximo 4 questões, tá, para vocês. Eu vou fazer de forma dissertativa, vou dizer por quê. A experiência de fazer essa objetiva, que são aquelas de múltipla escolha, você tem lá 10 questões para escolher a alternativa correta. Se você erra uma alternativa, você erra a questão, você perde 1 ponto, valendo 10, né? Valendo 10 questões.
Se você erra 3 de 7, você perde 3 pontos, tá? Na dissertativa, que a gente vai passar, são coisas simples, introdutórias, tá? Eu devo deixar até a aula passada, essa de hoje eu não vou colocar. Vocês, eu tenho condições de ver a escrita de vocês, o pensamento reflexivo de vocês. Assim como eu tenho condição de ver também o Ctrl+C, Ctrl+V. Pelo amor de Deus, se alguém responder uma questão e não colocar a fonte, não for sua a resposta trabalhada, né? E às vezes você vai lá na pressa e tal. Se você pegar o material que eu vou mandar hoje para vocês dessa aula, que não vai ser preciso, mas eu já mando. O que você tem lá já, que eu mandei, vai ser simples. Então, eu estou pensando no máximo 3 questões, tá? Dissertativas. E aí você tem condição de escrever direitinho. Eu vou dizer lá, não tem limite, né? Às vezes uma resposta longa demais não traduz a resposta que a gente quer, nem a resposta que é legítima, mas uma resposta trabalhada, direitinho, com exemplos, com tudo, a gente tem esse critério, e aí quem responder de forma melhor vai ter uma pontuação melhor. E tem condições da gente estabelecer, por exemplo, meio ponto, né? Claro que em 4 questões a gente vai ter 2,5 cada uma. Se você errar a parte, você vai ganhar 2. Então, você tem condições de ter uma nota melhor, tá? Esse é o meu critério. Então, a partir de amanhã, sábado, às 14 horas, vai estar disponível no Cigar esse questionário, que vai servir para a primeira avaliação, tá? Vocês vão ter, eu vou dar um espaço de tempo para vocês me entregarem até quarta-feira à noite, tá certo? Porque dá tempo da quinta, eu dar uma olhada e na sexta já comentar com vocês, e e dar as notas, lançar as notas e tudo. Pouca gente dá para fazer. Então eu vou abrir esse questionário a partir de amanhã e vou dar 5 dias aí para vocês resolverem. Agora veja bem, uma vez aberto o questionário, o sistema pede que vocês respondam. E vocês vão ter quanto tempo para responder essas 3 questões? Eu vou dar aí 5 horas, tá? Então vamos supor que você escolha aí o domingo para fazer e comece 1 da tarde. Ao abrir, você vai ter até 6 horas, né? 1 da tarde, mais 5, até as 18 horas para você resolver o seu questionário. Você não pode abrir, aí fecha, vou fazer uma parte hoje, outra amanhã, porque o sistema não vai permitir. Alguma dúvida? Fale agora ou cale para sempre. Pessoal? Alô? Tranquilo? Deixa eu ver aqui quantas tentativas. Só uma tentativa. É isso que eu estou falando. Porque a dissertativa não tem as objetivas, tem como você jogar 2 tentativas. Errou a questão, aparece lá o feedback. Você errou, aí você tenta de novo. Essa não, essa vai ser dissertativa, é o seu texto, portanto que você tem que fazer com bem tranquilidade. As questões serão as mesmas para todos? Sim, tá certo? Sim, e na mesma ordem. Eu não misturo, tá? O questionário vale quanto? Esse questionário, Thaisa, é a primeira avaliação e vale 10, de 0 a 10, tá? Vai ser a primeira avaliação de vocês, ok? A matéria é até a matéria disponibilizada da aula passada. Eu mandei para vocês o Código Civil, a Constituição. A gente não começou a usar hoje o Código Civil, mas a gente vai ter aquelas noções do direito que a gente trouxe, direito privado, né? Um pouco da fala da professora Edla, que a gente trouxe. Como eu estou administrando, eu aproveito um pouco do que ela falou, mas jogo na minha matéria. Tem um texto de apoio para vocês que eu mandei, tem os slides. Então, a avaliação vai ser dali, nada mais do que aquilo ali, tá? Tá certo assim?
E você só pode começar a fazer a partir de 14 horas de amanhã, tá certo? Cedo eu disponibilizo a notícia no SIGA, mando para o grupo de vocês, como eu estou fazendo, e aí vocês vão ter a partir das 14 horas para fazer, tá? Até quarta-feira, 23h59. Tá certo assim? Tá ok? De nada, Thaís. Bom final de semana para vocês. Obrigado vocês, Caio, obrigado. Valeu aí pela participação. A aula foi muito boa, muito bacana. E é interessante essas noções, porque a gente vive isso aí no dia a dia, tá? Aí eu retorno com vocês na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Alguma dúvida a gente fala pelo chat. Essa aula aqui está gravando, eu devo disponibilizar para vocês aí, vou ver como é que eu salvo ela aqui, tá certo? Mais alguma coisa? Então, beijão no coração, fiquem com Deus, tudo de bom, beleza? Tchau, tchau. Qualquer coisa, estamos lá no WhatsApp ou no privado, tá bom? Valeu, tchau.